tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Videolog do Loloyan, o canal de vídeos no melhor estilo magazine do YouTube. Eu sou o Cristiano Loloyan e aqui falamos de tudo um pouco. Falamos de jardinagem, comes e bebes, hidráulica, civil, de criação de filhos, no caso determinados momentos decisivos e importantes da experiência com meu filho, e claro, um dos pilares iniciais do videolog, eletrônica, som, música. Vou deixar para vocês assistirem aqui, depois um vídeo bem completo que falo sobre microfones de eletreto de alta qualidade. Pretende montar um microfone de lapela, ou trabalha com sonorização, ou você é músico e precisa de uma boa captação? Para quem é da área de alguma maneira, é sempre bom conhecer além das cápsulas básicas de bancada e da loja da eletrônica. E é claro, também conto várias histórias, experiências e causos que vivi até hoje. É a sua primeira vez aqui? Muito obrigado pela sua presença já de antemão. Agradeço muito o prestígio. Aproveite e se inscreva clicando no botão abaixo. E também não esqueça do sininho ao lado. Fazendo isso, você será avisado imediatamente toda vez que sair alguma novidade aqui no canal. E também ajuda a crescer e continuar proporcionando conteúdos interessantes e diversos sempre. Mas se você já está voltando aqui e não se inscreveu, já faz isso agora. Muita gente que visita os canais em geral aqui e os outros canais do YouTube não são inscritos, ok? Então confira lá, já se inscreveu? E é claro, gostou do conteúdo, dê o seu joinha também. É muito importante para nós, para o canal crescer, o conteúdo do vídeo se tornar relevante e aparecer mais para o YouTube, ok? Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, que é saudosismo na eletrônica, e o assunto vai girar em torno deste carinha aqui, LCM 300, fabricado pela Alphacom no final dos anos 80. Saudosismo. Quando falamos em saudosismo, remetemos à palavra saudade. E em pleno ano de 2021, com farta oferta de componentes eletrônicos, tanto via distribuidores nacionais quanto internacionais, de displays líquidos, dos LEDs, microcontroladores, Arduino, ESP32, ARM, sem falar Raspberry e outras plataformas tal como, por exemplo, o PIC, e por aí vai. Será que justifica a utilização de componentes antigos? Pois é, depende. E é o que nós vamos ver hoje e voltar no tempo nesse episódio do Videolog do Loloyan. A palavra saudosismo, em buscas na internet, caímos em várias argumentações. Definição do saudosista é aquele cara que tem o gosto exagerado por coisas ou momentos do passado, prefere valorizar coisas que não existem mais, ou algo ou alguém que mantém o saudosismo. Na função de adjetivo, que refere o saudosismo é o gosto exagerado pelo passado. A etimologia da palavra é do saudoso, agregado ao sufixo ista. Numa outra definição, o significado do saudosismo como substantivo masculino é o gosto exagerado ou tendência para valorizar as coisas do passado, ou coisas que não existem mais, como já falamos. Também a lealdade a princípios políticos, comportamentos ideais ou hábitos obsoletos e ultrapassados. É a combinação de particularidades nacionais aos portugueses de Portugal, caracterizadas pelo sentimento de saudade. E para concluir a definição, na forma da literatura, é um momento literário e poético de origem portuguesa, como falamos, propagado por Teixeira de Pascoais, que priorizava a saudade como uma mais pura expressão da alma portuguesa. Definição feita, vamos para o saudosismo na eletrônica. Como eu disse no início do vídeo, o quão justifica em pleno ano de 2021 a utilização de componentes já considerados antigos ou ainda assim talvez tidos como obsoletos? Pois bem, já vou ser um pouco spoiler. Pô, cara, de novo, cara! Depende, tendendo a não valer a pena. E essa já é a resposta spoiler. Ufa! Vamos ver alguns panoramas. Panorama custo. Podemos tomar como 4 cenários possíveis. Para começar, no panorama custo. Primeiro cenário, suponha um kit com tecnologia atual, um básico com Arduino Pro Mini, display 16x2 e backpack, tudo básico mesmo, usando como referência o próprio Mercado Livre, considerando o menor preço que encontramos, temos R$ 22,00 o Pro Mini, R$ 11,40 o backpack e R$ 21,00 o display 16x2, sem considerar frete, já que podemos nos beneficiar da quantidade em relação ao frete diluído em cima disso tudo. Tudo isso somado dá R$ 55,00 arredondando. Segundo cenário, o quanto custa o produto na época? Ajustando o valor do display para a referência do ano de 1989, segundo propaganda da revista Saber 203, o LCM custaria 724 cruzados novos
Corrigindo isso para 2021, via INPC, encontramos o valor estratosférico de R$ 1.118. Viva! Estou rico! Estou rico! Estou muito rico! Hoje, o display LCM300, que estamos falando, valeria, se fosse fabricado hoje, a bagatela de R$ 1.118. Terceiro cenário, se a gente replicasse o produto original, quanto custaria para a gente fabricar um módulo idêntico? No Mercado Livre, o menor preço que encontramos para o circuito integrado ICL 7107 custa R$ 16. Aí você adiciona mais o LCD e as miudezas ao redor, podemos estipular em torno de R$ 30. E mais a placa, mandando fabricar, gira em torno de R$ 50 a R$ 100 a unidade em baixo volume na China. Ou seja, a priori empata com o valor proposto pelo vendedor do Mercado Livre, que é o preço mais caro que eu encontrei, trata-se de R$ 150, já explicarei por quê, e o outro vendedor é Eletropeças. Quarto cenário, caso a gente replique o produto original usando componentes da época, vamos tomar como base, por exemplo, o projeto Digivolt 1, publicado na revista Divirta-se com Eletrônica, volume 33, de dezembro de 1983. Esse projeto usa um par de circuitos integrados à voz do 7106 7107. Basicamente são evoluções naturais. Novamente, como o Mercado Livre como referência, temos o 3161E custando R$ 30 e o 3162E custando míseros R$ 175 cada um. Somando os dois, já batemos na casa dos R$ 200 e nem vale a pena seguir analisando esta possibilidade de solução. Isto falamos do panorama custo. Se a gente colocasse na prateleira, na bancada, projetos visando custo. Então a gente viu a única maneira que empata para você poder ter o mesmo display LCM300 em termos de custo é fabricar um próprio LCM300 e levando em consideração o volume, número de placas, porque o problema dos componentes em si, do seisão, tanto do display quanto das miudezas, esse tanto não é o problema. O grande problema é a placa de circuito impresso que você precisa mandar fazer. O custo da placa de circuito impresso de maneira avulsa, em, digamos assim, em condições de protótipo, ela custa caro, vai custar de 50 a 100 reais. Mas se você fizer alta quantidade, aí vai baratear o preço. Mas mesmo assim a gente empata agora no panorama técnico, que é saímos do panorama financeiro. Especificações técnicas, certo? Se formos colocar no papel as especificações tanto quanto os custos, como por exemplo baseando num sistema microcontrolado, tal qual já falei, um ProMini baseado em Mega 328 na plataforma Arduino, agregada com display de 16x2, mais o conversor Backpack i2S, isto para começo de conversa, já atropela, dá marcha ré, passa por cima diversas vezes. Afinal, a possibilidade de programação do próprio microcontrolador com vários canais I/O de leitura e escrita, a possibilidade de leitura analógica quanto digital, te permite fazer muito, mas muito mais, com muito menos e de maneira muito mais versátil do que o próprio display. No seu programa do Arduino, você consegue fazer com que o Arduino se comporte, tenha atitude, tome decisões, pois trata-se de um microcontrolador. Diferente do nosso displayzinho saudoso LCM300, que ele está confinado à função de um voltímetro. Não sai disto, certo? Vamos agora para o terceiro panorama. Trata-se da disponibilidade de peças e retrofit. Durante a manutenção de equipamentos, a gente encontra diversos desafios. Realizar conserto utilizando a peça original ou fazer um retrofit em equipamentos antigos. O quanto vale a pena atualizar ou não tais equipamentos? Às vezes o custo de uma peça antiga é ínfimo, às vezes não. Tal peças às vezes podem custar mais do que o próprio equipamento. Daí temos um ponto importante para a gente destacar. Trata-se da sazonalidade dentro da disponibilidade. Momentos em que temos tais peças ou momentos que talvez não temos. E quando há escassez, esses preços tendem a subir muito, muito mesmo. Um exemplo clássico disso é o UA170. Trata-se de um acionador ponto móvel DOT para displays de LEDs, VU de LEDs, indicadores de LED, que eles eram utilizados em equipamentos de som. Nos equipamentos de som é trivial o uso
uso desses circuitos integrados e antigos, em específico, por exemplo, os equipamentos da Quasar, que usam o A170 de fabricação da Siemens, em seus VUs vatímetros dos amplificadores, que tem lá os 2 pontos móveis, tanto quanto os pontos móveis na horizontal e na vertical, depende do modelo, que é A6600, que é A3300, certo? Tanto também como nos seus decibelímetros, QW 2200, QVU 222 e também nos últimos tanners da marca. Eles utilizam o A170 como o ponteiro móvel virtual do tanner. O LED vai acendendo conforme você vai sintonizando. No início dos anos 2000 eram raros de se encontrar o A170 no Mercado Livre e mesmo no eBay. Nos últimos anos passaram a existir mais unidades à venda e o preço baixou ao ponto de situar nos R$50 em média. Relembrando que vimos há pouco um par CA 3161E e 3162, peças que estão dentro dessa escassez. Haja visto que o preço bateu nos R$170, desses dois CIs do par. Então vamos lá. Aí seguindo também na parte técnica, temos o retrofit e a adaptação. Nesses equipamentos da Quasar, por exemplo, em específico, não cabe um retrofit, que é adaptar tecnologia nova ou diferente para executar funções pré-existentes no aparelho. Aqui, por exemplo, em questão, tentamos adaptar um LM3915 para acionar os LEDs desses equipamentos da Quasar. Existem comportamentos diferentes, apesar dos dois, tanto o A170 quanto o 3915 ser um pouquinho mais versátil do que o A170, pois o 3915 ele aciona bar graph, que é todos os LEDs acendendo junto, quanto também ponto móvel. O A170 somente ponto móvel, mas só que temos diferenças técnicas aqui, certo? Que é o que a gente está falando. O 3915 ele acende 10 LEDs contra 16 LEDs do A170. E o encavalamento do ponto móvel do 3915 não é o mesmo do A170. E isso visualmente vai mudar. Então trocar por um 3915 dentro de um equipamento que usa um A170, possível é. Você vai inutilizar 4 LEDs da escala toda, tanto quanto também vai ter visualmente diferença no comportamento. Porque o A170 ele possui um overlap de acendimento. Conforme ele vai trocando entre os LEDs que acendem na sequência, ele não simplesmente acende um e apaga o outro. Ele acende e vai esmaecendo e acende o outro na sequência. Então sempre um dos LEDs vai estar mais aceso do que o outro. É como se fosse uma gangorra, assim dizendo. Há uma espécie de uma sobreposição no acendimento dos LEDs. Isso no A170. O 3915 não acontece. Ele vai aceso, aceso, aceso até a janela deste LED e aí em seguida ele faz exatamente assim. Pá! Ele troca para o outro LED na sequência. Então fica muito mais duro, visualmente falando, a mudança dos LEDs em si. Quem conhece o 3915 e o A170 percebe essas mudanças. Tem vários vídeos no YouTube que falam a respeito desses integrados do 3915 e do A170. Dá uma procuradinha que vocês vão encontrar o que eu tô falando aqui. Para terminar, pode ser feito? Pode. É uma alteração dramática que vai modificar muitos aparelhos, tanto quanto seus comportamentos. Para encerrar esse raciocínio, em equipamentos novos, a utilização desses CIs muito antigos, com 20, 30 anos, por exemplo, no caso, o A170, a gente tem já sossegado mais de 30 anos de lançamento. A Siemens deve ter lançado esse circuito integrado no meio dos anos 70. Os primeiros equipamentos da Quasar saíram no início dos anos 80 com esse driver de display de LED. Afinal das contas, só existem display de LED de 7 segmentos. Então temos esse aspecto técnico de o fabricante não utilizar componentes eletrônicos que tenham possibilidade de sazonalidade. No termo em inglês, tal do shortage. Vamos lá, agora ao que interessa, o nosso ponto principal do vídeo de hoje. Terceiro panorama. Sentimental, o saudosismo, como diz o nosso amigo Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. É o sentimental, o lado vintage, por assim dizer. E é exatamente o que ocorreu comigo. Este vídeo que você está assistindo aqui comigo, ele teve o início justamente nisso que eu estou contando agora. E tudo começou há 4 dias atrás num post do Júlio César Torres Procópio no grupo Eletrônica Brasil existente no Facebook. Vou estar deixando o link aqui embaixo nas descrições para o post. E o post falava a respeito de um mini projeto de voltímetro baseado no ICL 7107, que tanto trazia o diagrama esquemático quanto uma placa de circuito impresso. O circuito em questão é de um voltímetro digital com display de LED de 7 segmentos, usando o ICL 7107 e mede tensões de 0.00 volts até 99 volts.
O ICL7107 trata-se de um conversor analógico digital de 3 dígitos com driver para display de 7 segmentos. O ICL7106 é um conversor analógico digital de 3 dígitos com driver para display de 7 segmentos e o 7107 preparado para displays de cristal líquido. Pois é, e nesse exato momento, no instante que vi o post do Júlio, eu voltei 30 anos atrás. Me jogou diretamente à época que comecei o meu colegial técnico e o início da minha consolidação de carreira profissional, no ano de 91. Momento da transformação do hobbyista em profissional, do adolescente em adulto formado, mesmo que muito imaturo. Em 1991 eu tinha 16 anos de idade. Também fui descobrir que não eram 32 anos atrás e não 30. Que burro, dá 0 pra ele. Conforme eu explico ao longo do vídeo. Quem me conhece de outros lugares, tal qual o grupo Quasar Vintage Audio, qual sou administrador e outros grupos, sabem que atualmente eu presto manutenção em equipamentos de som antigo especializados em Quasar, mas algumas outras marcas também, além de outras atividades e projetos relacionados à eletrônica. E um adendo importante. Hoje, as ETs, que são chamadas de ETEC, em nada tem a ver no quesito de valor e conteúdo programático do que existia à época, ok? Então, retomando. Então, ao ver o post do Júlio, me lembrei do módulo LCM300, fabricado pela Alphacom, já que o projeto que o Júlio apresentava era muito parecido. E esse módulo, o LCM300, nos anos 80 para 90, era uma coqueluche dos hobbyistas e técnicos em eletrônica. Muito sonhado e desejado, e claro, muito caro, muito caro, como vimos no ajuste de preço. Inacessível para o técnico em eletrônica ou hobbyista desprovido de recursos financeiros. Ou seja, aquela fonte do tipo faça você mesmo, ou aquele instrumento de medição, por questão de custo, acabaria por empregar os clássicos 3914, como já falei, ou usar os galvanômetros disponíveis, que também eram caros, mas não tanto quanto o módulo em questão. Pelo menos naquele momento. Entorpecido pelo sentimento de nostalgia, e para responder ao post dele com o print da época, justamente falando que esses módulos LCM300 eram os queridinhos do momento, dos mais abastados, claro, acabei descobrindo que ainda existem módulos LCM300 e também clones à venda. E eu não pensei muito, comprei uma unidade, mesmo com o preço meio salgado comparado àquele kit baseado em Arduino que eu acabei de citar há pouco. Falando um pouco do coração dos módulos e usando o próprio texto do Júlio. Os conversores Intersil 7106 e 7107 são conversores de alto desempenho, baixa potência, conversores analógicos digital de 3 dígitos e estão inclusos decodificadores de segmento, driver de exibição e uma referência, um relógio interno, um clock interno. O L7106 foi projetado para acionar uma tela de cristal líquido de maneira não multiplexada e o seu irmão 7107 aciona diretamente um display de 7 segmentos a LED, também não multiplexada. Muito bem, pessoal. Uma vez contados todas as histórias, o que a gente pode fazer com o display, etc., né? Como vocês já viram, vamos agora fazer o unboxing. A caixa do display está aqui em minhas mãos e apesar dos seus 32 anos de idade, o display tem a ser uma peça solta como outra qualquer, não é uma peça que vem numa embalagem, pelo menos a princípio eu acredito que não. Vamos fazer o unboxing para ver como veio o displayzinho que eu adquiri de maneira saudosa no Mercado Livre, como vocês já acompanharam na história. Bora fazer o unboxing, vamos mudar de câmeras. Dando uma analisada rápida na caixa, vocês podem ver, temos vários adesivos de frágil, temos adesivos de frágil em tudo quanto é lugar. Aqui temos um adesivo do próprio Mercado Livre, falando do módulo, etc, meu nome, piriri pororó. Aqui temos as etiquetas das rotas do Mercado Livre, aqui mais dados meus, dados de rota, etc. Do lado de cá a gente tem a própria nota fiscal, rosa, alba, capo, granata, soil control, endereço da Brigadeiro, nota fiscal completa, é uma Dunphy, a gente tem aqui. E aqui embaixo nós temos a etiqueta da própria Soil Control, que eu vou aproveitar para fazer uma propaganda para vocês, gratuita, tá ali ó, Soil Control Agri Search Equipment. Localizado na Brigadeiro Luiz Antônio, quem quiser acessar o site deles aí, também tá aqui o endereço do site. soilcontrol.com.br. Então vamos começar. O estilete já está aqui na mão. Vamos começar a abrir. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Como diz aquela música do meu filho, o que é que tem dentro dessa caixa? Isso aqui tem dentro dessa caixa. Isso aqui tem dentro, não sei não.
que é que tem dentro? Eu não sei não. Meu filho adora quando eu abro uma caixa de papelão dessas aqui. Então é isso aí, pessoal. Vamos abrir e ver se o módulo é exatamente aquele que eles me venderam na foto. Eles disseram que era exatamente o módulo que estava na foto. Da Alphacom LCM300. Estamos quase terminando de abrir a caixa. O que é que tem dentro dessa caixa? O que é que tem dentro? Eu não sei não. Para saber o que tem dentro, agora eu vou botar a minha mão. É um, é dois, é 1, 2, 3 e... Fiapos! Temos fiapos numa caixa. E aqui embaixo temos o módulo. Aproveitando que minha esposa já chegou aqui, vou entregar para ela de presente isso aqui, top. Isso, boa. E aqui dentro temos, eles falaram na propaganda, no anúncio do display, que eles iam enviar também, gentilmente, instruções. E olha o que veio junto aqui. Projetos com módulos de cristal líquido LCM300. Que é praticamente o material que eu li para vocês, né, pessoal? É um xerox do material que estava na própria revista Saber Eletrônica que vocês já ouviram eu falar. É exatamente a mesma coisa. Então vamos ver o display, o que nos interessa dessa compra saudosista que eu realizei recentemente. Vamos ver. Estamos abrindo, tirando de dentro do saquinho. 31 anos aguardando para comprar um display desse. Uau! Na prática, não é 31, né? Porque apesar de eu ter a revista desde 1989, mas o display eu tenho vontade desde 1990. Então vamos abrir. Vamos trocar de câmera. Aqui, ó. Vamos desempacotar, vamos ver. Se trata do módulo Alphacom 300. Vocês estão vendo comigo em primeira mão. Aí, pessoal. Alphacom 300, exatamente como eles anunciaram no Mercado Livre. Módulo Alphacom, opa, tá do lado de cá, Alphacom LCM300. É exatamente o que vinha na revista, que era usado na revista. E aqui vocês conseguem ver a parte de trás do módulo. Opa, tá de ponta cabeça. O SI NJU 7106BD. Vou aproveitar, vou estar deixando aqui nas descrições aqui também o datasheet desse circuito integrado e o link do anúncio do Mercado Livre. Existe aparentemente um clone na internet do LCM300. E ele está sendo vendido na Eletropeças. Só para vocês terem uma noção, quem é o cara? Eletropeças. Aí está, pessoal. Nós temos aí o LCM300, só que esse daqui é uma versão diferente da que eu acabei de adquirir. Vocês podem ver que aparece microelétron aqui na lateral e ele é bem diferente. A parte do circuito, vocês podem comparar, é bem diferente. É idêntico, mas é diferente. É idêntico porque, eu digo, a placa de circuito impresso não é a mesma. A gente pode ver que tem componentes de gerações diferentes aí, né? A gente tem os capacitores aqui que são azuis, certo? Contra os da placa original da Alphacom que são laranja, entendeu? A gente tem os dois tântalo aqui também e os dois tântalo existem ali também. Só para vocês verem, agora vamos pôr aqui novamente, para vocês poderem enxergar. E detalhe aqui, ó, no cantinho, neste lado aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Indústria brasileira. Sim. É a peça de 1989, da maneira como eu
esperava. Pois é, pessoal, então para finalizar, como vocês viram, temos uma peça semelhante no Mercado Livre, vendida pela eletropeças.com, vou também estar deixando o link aí embaixo, como eu já disse no início do vídeo. Eu sou uma pessoa que estou sempre pesquisando coisas antigas da parte de eletrônica, e em específico esse módulo que vocês viram me traz muitas lembranças e um sonho da época de adolescente, de montar uma fonte do it yourself com ele, com o módulo, um belo módulo. É isso aí, ok? Aproveitando, já aproveite, clique no botão inscrever-se, clique no sininho também para você poder ser avisado, entendeu? Confere lá, se você é meu visitante recorrente, não se esqueça, peço para você, clique lá no botão inscrever-se, clique no sininho. Gostou do vídeo? Dá o joinha. É importante também para o vídeo se tornar relevante. Não gostou do vídeo? Escreve aí embaixo nos comentários. O Loian, não gostei, você tá tremendo a câmera demais, o som tá ruim demais, tá distorcido demais. Pode escrever. Toda crítica é construtiva para mim. Ok? Desde que seja com educação, sem dúvida, né? Então é isso aí. Ok? Muito bom, mais uma vez, muito obrigado por você ficar comigo até o fim do vídeo aqui no Videolog do Loloian. Eu vou terminando esse aqui e até o próximo. Valeu! Tchau!